Olá pessoal, aqui nós temos a definição dirigida pela sintaxe que aparece nos slides, que faz a verificação de uma expressão aritmética simples com operadores de soma e de subtração, e ao mesmo tempo em que ela faz a verificação se a montagem da expressão está correta ou não, ela vai fazendo a geração dessa expressão utilizando a notação postfixa. Então nós vamos pegar aqui um exemplo qualquer, vamos botar uma expressão aqui, 8 mais 5 menos 2, certo? Então, será que essa expressão foi montada corretamente? Né? A gente sabe aqui, como é uma expressão simples, a gente olha e sabe que sim. Para transformar isso aqui numa notação pós-fixa, né? Como é que funciona a notação pós-fixa? Primeiro a gente coloca os operandos, então ficaria 8, 5 e o mais. E aí o resultado disso aqui a gente vai colocar junto com o 2 e com o menos. Então o que nós queremos? Nós queremos ver como o compilador ou como um programa, utilizando essa definição dirigida pela sintaxe, vai fazer a verificação de se essa expressão está correta e vai gerar a notação pós-fixa que é igual a isso aqui. Então vamos lá. O processo é o mesmo que nós vimos na análise sintática. Nós vamos gerar uma árvore iniciando pelo símbolo de partida da gramática, que nesse caso é uma expressão. Então nós vamos colocar aqui expressão no topo da nossa pilha, certo? No topo da nossa pilha não, como raiz da nossa árvore. Poderia ser no topo da pilha também, mas nós vamos fazer com árvore que é mais fácil para entender. A expressão, ela pode ser uma soma de uma expressão mais termo, uma subtração, ou pode ser um único termo, certo? Neste caso aqui, ó, nós temos duas possibilidades para avaliar. Se nós começarmos pela adição, certo? Percebam que depois da adição nós vamos ter apenas um termo aqui, e aí o termo não pode virar a subtração. Agora, se nós começarmos pela subtração, aí o 2 vai ser o termo e tudo que nós temos antes da subtração vai ser a soma que vai ficar nessa expressão aqui. Então, a gente viu lá na questão de gramáticas ambíguas, tem gramáticas que permitem que eu monte duas árvores diferentes para uma mesma estrutura. Mas essa gramática aqui não é ambígua, então ela automaticamente vai iniciar pela subtração. Então, essa expressão aqui, vamos utilizar esta regra, vai ser uma expressão 1, copiando daqui, menos um termo, certo? E além disso, ó, nós temos uma regra semântica aqui, ó. Esta regra semântica nós colocamos na árvore entre chaves aqui, para a gente saber que ela é uma regra ou uma ação, tá? E esta regra faz o quê? Ela vai calcular o expressão ponto termo. Vai calcular o valor deste atributo aqui, tá? Para facilitar, eu vou colocar um númerozinho 2 aqui do lado, para saber que é a segunda regra. Para a gente não esquecer, vou colocar que essa regra aqui, ó, é a regra 2. O porquê que eu estou fazendo isso? Porque eu não consigo processar essa regra semântica agora. Ela vai ficar aqui parada, nós vamos ter que fazer o restante da árvore e lá no final é que nós vamos chegar nesta, para poder avaliar essa expressão aqui. Muito bem, então o que nós temos na árvore? Próximo símbolo a ser avaliado é o expressão 1. O que é esse expressão 1? Bom, a gente já viu que a expressão pode ser uma soma, uma subtração ou um termo. Mas, como eu tenho menos aqui, ó, e eu tenho tudo isso aqui antes do menos, eu vou ter que derivar por uma soma. Então, a expressão 1 vai ser o quê? Aqui é um detalhe que vocês têm que ficar muito atentos, ó. Nós temos que ir incrementando esse índice que está aqui do lado, para diferenciar uma expressão de outra. Então, vai ser uma expressão 2 mais um termo. Por que o termo eu não estou fazendo termo 1, termo 2? Porque eles estão em ramos separados da árvore, então não vai dar confusão. E sempre que eu derivo uma expressão por outra expressão mais termo, eu vou ter que executar esta regra aqui, ó, que eu chamei de regra 1. Então aqui nós vamos ter também uma ação semântica que vai calcular o expressão.t. Percebam, ó, esse expressão aqui
é o pai. Nessa regra que eu estou derivando, quem é o pai? É a expressão 1. Então, na verdade, aqui dentro, eu estou calculando expressão 1 ponto t. Utilizando que regra? Utilizando a regra 1. Da mesma forma que aqui em cima, nós não vamos conseguir derivar essa árvore aqui. Nós vamos ter que processar para cá primeiro, para depois ir para lá. Agora sim, nós temos uma expressão. Ó. Essa expressão vem antes do mais. O que eu tenho antes do mais? Só um número 8. Então, agora sim, eu posso dizer que essa expressão é um termo. E se eu fiz isto, ó, eu vou utilizar esta regra, que é a regra 3, para definir o atributo t da expressão. Mas quem é a expressão que eu derivei aqui? É o 2. Então, aqui ó, eu vou colocar o expressão 2 ponto atributo t, que vai ser calculado posteriormente utilizando a regra 3. Muito bem, estamos no termo. O que é o termo? O termo pode ser ó, qualquer um dos dígitos, 0, 1, 2, até o dígito 9. Então, como nós temos 8 aqui, esse termo vai ser derivado pelo dígito 8. 8 com 8, então aqui 8 é um símbolo terminal, é como um símbolo lá da minha lista de tokens. 8 com 8 está ok. E quando eu derivo, percebam aqui, ó, um termo pelo número 0, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o atributo t desse termo aqui vai receber o valor 0, o valor 1 e assim por diante. Então, aqui nós vamos dizer que o termo ponto t vai receber 8. É um string, é o valor 8, certo? Quando a gente terminou de processar aqui, nós voltamos para cá. Ó, olha aqui a importância de ter marcado a regra. Que regra eu estava usando aqui? É a regra 3. A regra 3 me diz que o expressão ponto .t é igual ao termo ponto .t. Quem é o termo ponto .t? 8. Então, essa expressão ponto .t aqui vai receber o 8. Terminamos aqui, voltamos para cá. Vamos para o próximo símbolo. Como ele é um símbolo terminal, eu comparo com a lista de tokens. Aqui está dizendo que tem que vir um mais. O que veio na lista de tokens? Mais. Tá certo. Agora nós temos o termo. O termo ele pode ser derivado por qualquer dígito de 0 a 9. Como nós temos o 5, vamos puxar aqui. Ó. O termo vai ser derivado por 5. Como 5 é um símbolo terminal, eu comparo na lista de tokens, está ok. Se eu derivei o termo por um número, o termo ponto .t, né, o atributo t do símbolo termo, recebe aquele número. Então, aqui eu vou ter termo ponto .t igual a 5. Feito isto, voltamos para cá, vamos executar esta ação aqui. Ó. Esta ação é a regra 1, que está lá em cima. O que está dizendo aqui? Ó? Que a expressão ponto .t, que nesse caso é a expressão 1, vai ser igual a expressão 1.t. Percebam que aqui, ó, o que na regra está escrito como expressão, aqui é a expressão 1. O que na regra está escrito como expressão 1, aqui é a expressão 2. Como é que eu sei disso? A gente sempre tem que usar a ideia de pai e filho. Ó. Aqui o pai é a expressão, o filho é a expressão 1. Então, sempre onde aparece expressão, eu estou me referindo ao pai. Sempre onde aparece expressão 1, eu estou me referindo ao filho. Então, aqui, o pai é a expressão 1 e o filho expressão 2. Então, sempre que eu estiver me referindo ao pai, vai ser o expressão 1. Sempre que eu estiver me referindo ao filho, expressão 2. Então, o pai.t, vamos chamar assim, o pai.t vai ser o código do filho.t. Quem é o código do filho.t? Filho, expressão 2. Filho.t, 8. Está aqui. Concatenado com o termo.t. Termo.t, 5. Novamente, como é que ele sabe que é esse termo e não é esse? Porque é o que está na mesma estrutura dele, no mesmo ramo, vamos dizer assim, né? 5 e concatenado com o operador de mais. Então, avaliando esta regra aqui, ó, nós já temos que a primeira parte da nossa expressão 8 mais 5 está correto e que isso aqui em código de três endereços, não, desculpem, em notação pós-fixa é 8, 5 mais. Terminada essa ação,
Terminou aqui esse ramo, né? Vamos para cá, vamos para o próximo. É um menos, que é um símbolo terminal. Lá na nossa lista de tokens, a nossa expressão veio menos? Sim. Então tá ok. Agora nós temos um termo. Novamente, o termo pode ser qualquer dígito de 0 a 9. Então vamos puxar aqui para o lado. Vai ser o dígito 2. Sempre que eu substituo o termo por um dígito, eu vou ter uma regra aqui do lado que vai dizer que o termo .t recebe aquele dígito. Então, termo.t igual a 2, certo? Aqui tem um 2 meio espremidinho ali no canto. Terminado isso, voltamos para cá. Novamente, ó, a importância de ter marcado a regra. Aqui nós vamos definir o expressão.t com a regra 2. O expressão.t, ou o pai, vai ser igual ao expressão 1.t, que é o filho. Quem é o expressão 1.t? Tudo isso aqui, ó, 8, 5 mais. Então vai ser 8, 5 mais, concatenado com o termo.t. Quem é o termo.t dessa estrutura aqui? É o 2 que está espremidinho ali no canto. 2. Concatenado com o símbolo menos. Menos. Não tem mais nada para cá, terminamos a árvore. Então, a nossa análise sintática fechou. Eu até esqueci, né, quando eu processei o 2 aqui, de dar um check de aqui embaixo. Então, todos os nossos tokens foram considerados corretos. E lá no atributo T, do nosso símbolo expressão que começou a árvore, eu tenho toda a expressão pós-fixa aqui. 8, 5 mais 2 menos, 8, 5 mais 2 menos, que é o que nós esperávamos. Então, dessa forma, nós podemos usar uma definição dirigida pela sintaxe para verificar se a ordem dos elementos está correta e, ao mesmo tempo, executar outras ações. O que é importante que vocês entendam? Essa definição dirigida pela sintaxe traduz expressões de notação infixa para notação pós-fixa. Mas, num compilador, essas regras vão fazer o quê? Vão fazer análise semântica e a geração de código intermediário junto com o compilador. Da mesma forma que nós usamos uma definição dirigida pela sintaxe, nós podemos usar um esquema de tradução. Percebam que nós temos a mesma gramática aqui, só que as ações semânticas que estão aqui, ó, são diferentes. Fica um pouco mais simples aqui, até da gente entender e depois de implementar. A ideia aqui qual é? À medida que esses códigos apareçam na nossa árvore, é como se eles fossem sendo executados. Então, nós vamos pegar aqui até o mesmo exemplo. 8 mais 5 menos 2. Então, vamos por aqui. 8 mais 5 menos 2. Nós já sabemos que o resultado que tem que dar é 8, 5 mais 2 menos. E vamos ver como isso aqui é gerado por esse esquema de tradução. A lógica é a mesma. Começamos a montagem da árvore com a nossa expressão. Temos que avaliar se vamos começar com o mais ou com o menos, né? A gente já fez essa discussão antes e sabemos que precisamos colocar aqui, ó, expressão 1 menos o termo. Tá aqui. E quando nós fizemos isso, percebam aqui, nós já vamos colocar aqui do lado a ação, que é o print menos. Então, essa ação ainda não é executada, mas ela já está toda montada ali. Agora, o que é o expressão 1? Da mesma forma que nós fizemos antes. Vai ser expressão 2 mais um termo, certo? Estou usando essa regra aqui de cima. E aqui nós vamos ter um print mais. O que é a expressão 2? A gente viu que a expressão 2 é o 8. Então, essa expressão vai ser um termo. Como a gente está vendo aqui, uma expressão pode ser termo. Notem que, nesse caso, eu não tenho nada para fazer aqui do lado. Esse termo agora vai ser o número 8. Então, 8 com 8 tá ok. E sempre que eu substituo um termo por um número, eu vou dar um print naquele número ali. Então, eu vou dar aqui um print 8. Feito isso, não tem mais nada aqui, não tem mais nada aqui, voltamos. Bom, agora vem o mais.
mais é um símbolo terminal, vou olhar na lista de tokens, ok, veio um símbolo mais. Vamos para o termo. Termo é um símbolo não terminal, então nós vamos ter que derivar. Eu posso derivar o termo por 5? Posso derivar por qualquer dígito. Então, vou derivar o termo por 5. 5 é um símbolo terminal, comparo com a lista de tokens, ok. E sempre que eu derivo o termo por algum número, eu vou dar um print naquele número, print 5, certo? Então, olha o que já aconteceu. Nós já imprimimos o 8, já está aqui. Depois imprimimos o 5. Agora imprimimos o mais. Então, nós estamos mostrando na tela as nossas ações. A diferença para a definição dirigida da sintaxe de antes é que nós estávamos guardando tudo num atributo. Agora, à medida que a gente está processando, a gente já está mostrando o resultado. Terminamos aqui o mais, voltamos para cá. Símbolo terminal, menos. Então, vamos na lista de tokens, ok, veio o menos. Termo, símbolo não terminal. Podemos derivar esse símbolo não terminal pelo 2? Podemos. Então, vamos puxar aqui, 2. Sempre que a gente deriva um termo por número, vai ter um print do número correspondente. Print 2. Então, 2 é um símbolo terminal, compara na lista de tokens, está ok. Print 2, então vai imprimir aqui o 2. Terminou, volta para cá, próximo passo, print menos. Terminou a construção da árvore. Percebam que, novamente, a gente verificou que a ordem dos nossos tokens aqui, né, dos operadores da instrução estavam corretas e geramos, né, a ordem estava correta, e geramos aqui a mesma instrução em notação pós-fixa. Aqui está o que a gente esperava como resultado, e aqui está o resultado gerado seguindo a ordem dos prints aqui na árvore, que mostra que o resultado está correto. Então, dessa forma, vocês podem ver como a gente pode utilizar tanto definições dirigidas pela sintaxe, quanto esquemas de tradução, certo? Para executar tarefas junto com a verificação da análise sintática. Como eu já comentei antes, no contexto de compiladores, essas ações aqui vão fazer análise sintática e semântica. Coincidentemente, esse esquema de tradução aqui não tem atributo. Então, não confundam, tá? Esquemas de tradução podem ter atributos. Então, a definição anterior tinha atributos. Esse aqui, por ser um esquema de tradução mais simples, ele não teve atributos. O que diferencia uma coisa da outra é que aqui nós temos ações que são executadas. A gente não vai só juntando coisas dentro dos atributos, mas a gente pode ter atributos e os atributos vão estar dentro dessas ações aqui. Posteriormente, eu vou colocar um outro vídeo com um outro esquema de tradução da imagem no contexto de compiladores, e nesse esquema de tradução vão aparecer atributos dentro dele para daí ficar mais clara essa diferença para vocês. Até lá!